aprendendo. Então vamos lá para mais uma semana, que essa semana seja leve, abençoada e de boas notícias, né? Nós mudamos um mês que seria a festa junina, mas infelizmente esse ano terá que ser diferente, né? Pegue seu caderno, sua apostila e seu estudo. Vamos lá? Fazendo o cabeçalho, SEDESC, Instituto de Educação e Cultura, semana de 1 a 5 de junho, segunda-feira, 1 de junho, 1º de junho de 2020. Rotina do dia, hoje nós temos robótica, vamos fazer ainda aquela matemática que o módulo é comprido, né, que a tia dividiu em bastante partes para não pesar para ninguém. Matemática, páginas 40 a 44, e nós temos aula de arte hoje, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, galerinha, página 40. A gente vai começar no exercício. Retomando o módulo 11, adição e subtração, que a professora tinha dividido em várias etapas, tá? Porque é um módulo muito grande. Tô aqui. Resolva situações problema com as estratégias que preferir. Deixe registrado como pensou. Número 1. A professora Ana Cristina leu durante a semana, na hora da história, vários livros de Hans Christian Andersen. Nasceu em 1805 e faleceu em 1875. Um escritor dinamarquês que criou o mundo, que criou contos infantis que ficaram conhecidos por todo o mundo, por muitas gerações à sua frente. Aqui agora. A professora resolveu verificar quais das histórias as crianças de todas as classes de segundo ano da escola mais gostaram de ouvir. Complete a última coluna da tabela e depois responda as questões. Aqui vocês completarão com a classificação, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, tá? De acordo com os dados da tabela, responda. Letra A. Qual foi a história que mais recebeu votos? Só colocar o nome. Quantos votos ela teve? Colocar a pontuação. B. Qual foi a história menos votada? Escreva o nome. Quantos votos ela teve? Coloque o número. C. Houve empate? Sim ou não? Quantos votos tiveram juntos? Ideia de juntar os dois livros mais votados. Então, tem que olhar aqui na tabelinha e ver quais foram os livros mais votados, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho Soldadinho de Chumbo e tenho A Arca Voadora. Esses livros foram os mais votados. Quantos votos eles tiveram juntos, tá? E quantos votos a história da primeira colocada teve a mais? Toda vez que aparece essa palavrinha, é adição ou subtração? Subtração, porque eu estou na ideia de comparar em relação à segunda colocada. Então, quantos votos a primeira teve a mais do que a segunda? F. Quantos votos a menos? A palavrinha mágica novamente é adição ou subtração? Hein? Quando é a ideia de comparar? Subtração. Então, quantos votos a menos teve a última colocada em relação à primeira? Então, vocês têm que ver quem ficou em último, quem ficou em primeira colocada e subtrair. Pausem o vídeo,
e depois nós vamos fazer as correções. E eu gostaria muito, crianças, que vocês colocassem as respostas completas, porque tem criança com preguicinha aí, né? Colocando só um número. Não, a gente tem que colocar uma resposta mais elaborada, né? Um pouquinho mais completa, né? Então, vamos lá, para a correção. Olha lá, aparecendo as respostas. Se você errou, apaga e corrija. Aqui a professora tentou fazer algumas estratégias para vocês se relembrarem das outras, tá? Da reta, tá bom? Para a gente não esquecer. Então, vamos lá. Primeira colocada, soldadinho de chumbo. Segundo, a arca voadora. Terceira, o patinho feio. Quarta, a pequena sereia. E quinta, a princesa e a ervilha. Qual foi a história mais votada? Essa que tem 30 pontos, 30 votos, que é o soldadinho de chumbo. Letra B. Qual foi a menos votada? Então, a menos votada foi a princesa e a ervilha, com 13 votos, ficou em quinto lugar. Ó, a princesa e a ervilha. Quantos votos ela teve? Ela teve 13. Aqui eu não falei de soldadinho de chumbo, ó, ela teve 30 votos, soldadinho de chumbo, tá? Teve empate? Não, não teve empate. Então, quantos votos tiveram juntos? Então, é só somar, né? Os dois livros mais votados. Os dois livros mais votados, como eu tinha falado, foi o Soldadinho de Chumbo e a Arca Voadora, fazendo o cálculo mental, tá? Esse aqui vocês já conhecem. Somando as dezenas, a unidade, depois que somou os dois, pega o resultado da dezena e da unidade e soma os dois, ó, para sair o resultado final. Então, os dois livros mais votados tiveram juntos 55 votos. Eu estou, então, agora na letra E. Quantos votos? A história primeira colocada teve a menos. Então, como eu falei, é subtração. Qual é que teve a primeira colocada? Foi Soldadinho de Chumbo. E a segunda colocada foi a Arca Voadora. Então, eu tenho 30 menos 25. Crianças, como eu falei, número maior, eu tiro o menor. Tem criança colocando ao contrário, isso não existe. Então, 30 menos 25 igual a 5. A primeira colocada teve 5 votos a mais que a segunda. Tudo bem? F. Quantos votos a menos? Olha a palavra mágica de novo. Teve a última colocada em relação à primeira. A última foi 13, a primeira 30. Aqui, crianças, a professora fez o cálculo na reta, tá? Começo pela segunda parcela, ó, o 13, ó. Eu vou querer chegar até o 30, tá? Chegou no 30, eu paro. Então, 13, próxima dezena exata é o 20, porque aqui não é uma dezena, a próxima dezena é a 2, duas dezenas é 20. 20 para chegar no 30, então daí eu coloco o resultado aqui em cima, ó. 13 para chegar no 20, 7. 20 para chegar no 30, 10. 7 mais 10 igual a 17. Eu vou somar, então, o que está aqui dentro do nosso deslocamento. Certo? Então, 30. 30 menos 13 igual a 17. A última colocada teve 17 votos a menos que a primeira. Então, aqui relembraram a reta, crianças? Eu vou somar sempre o que está no deslocamento aqui em cima. Como que eu cheguei nesse deslocamento? Peguei a segunda parcela, cheguei na próxima dezena exata.
Da próxima dezena exata, eu tinha dado a dica para caminhar sempre de 10 em 10. Só que do 20 para o 30 é a nossa primeira parcela. É onde eu queria chegar, tá? Então, 20 para chegar no 30, 10, tá bom? Virando página 42, número 2. Tô aqui no número 2, ó. Andréia, em suas horas de lazer, gosta de pintar seu livro de desenhos. Ela possui, primeira informação, ó, 48 lápis de cor e 24 canetinhas coloridas. São duas informações que o probleminha me deu. Então, que ela possui 48 lápis de cor e 24 canetinhas coloridas. Vamos grifar as perguntas. A pergunta do probleminha. Quantos objetos para pintar seus desenhos ela possui? Então, eu quero juntar, eu quero saber quantos objetos para ela pintar. Então, ela tem 48 lápis de cor mais 24 canetinhas. Faça a estratégia de cálculo mental e coloquem a resposta. 3. A professora Roberta perguntou aos alunos de 3 classes de segundo ano quais eram suas brincadeiras infantis preferidas na hora do recreio. Estou aqui agora, ó. Ela registrou na tabela abaixo os votos dos alunos que responderam à pergunta. Complete a última coluna dessa tabela e responda as questões. Aqui eu quero colocar a classificação, o número ordinal, aquele que indica a ordem. Quem teve mais votos? A amarelinha. Então, a amarelinha ficou em primeiro lugar. E assim por diante, tá, crianças? Igual, é semelhante à página anterior, tá? Podemos fazer a correção? Vamos lá. Aqui, então, 48 lápis de cor, mais 24 canetinhas. Eu vou somar as dezenas, deu 60. Somar as unidades, deu 12. Pegar esses dois resultados e chegar no resultado final. 60 mais 12, 72. Resposta completa em ela possui 72 objetos. Classificação. Então, como eu havia falado, a amarelinha ficou em primeiro, cabo de força ficou em segundo, terceiro, queimada. Aqui nós tivemos um empate na quarta colocação, bola ao cesto e corda, tá? Então, de acordo com essa tabelinha aqui, ó, da página 42, vocês terão que responder essas questões, tudo bem? Então, vamos lá na letra A. Quantos votos a brincadeira que ficou em primeiro lugar? Aqui, ó, aquela que ficou em primeiro lugar, teve a mais, aqui tá até grifado, crianças, que o segundo lugar. Então, toda vez que eu digo a mais, a menos, e a diferença é subtração, porque eu estou comparando o resultado da tabelinha. Então, só olhar nessa tabela e pegar os valores da primeira colocada e da segunda colocada e subtrair. Tudo bem? Letra B. Quantos votos a última colocada teve a menos que a primeira colocada? Então, olha aqui, quem ficou em último lugar, tá? E subtraia com o número da primeira colocada, tá bom? Ó, tivemos um empate, mas nesse empate, concorda que os dois têm o mesmo número? Letra C.
Houve algum empate? Sim ou não? Em que colocação isso aconteceu? Então, olha lá na tabelinha. Teve algum empate? Teve, né, ó, na quarta colocação. E a D nós vamos fazer diferente na D, tá? Cada aluno pode votar em apenas uma brincadeira, uma. Então, pergunta, vamos grifar a pergunta. Quantos alunos votaram ao todo? Eu quero saber o total de alunos, ó. O total de alunos, tá? Que votaram. Então, eu tenho que somar. Depois coloquem a resposta aqui, tá? Vamos lá. Ó, letra A. Então, eu queria saber quantos votos a primeira brincadeira, né, teve a mais que o segundo. Então, 35 menos 30 igual a 5. Então, ela teve 5 votos a mais. Aqui na letra B, crianças, eu fiz o cálculo da reta. Na página anterior, a professora fez também a reta de maneira diferente, que era a reta vazia. Aqui eu fiz a reta numérica. Estão percebendo? Ó, por quê? Porque a semana passada teve um aluninho que fez a reta e esqueceu como é que faz. Então vamos lá. Se eu falei que aqui a palavrinha mágica é a menos, quanto que a última teve? A última teve 15. Né? A primeira teve 35, ó, os dois números estão perto. Então, 35 menos 15 igual a 20. Eu pego do zero, vou até o 35 e volto 15. Então, como eu falei, o resultado, a seta para no resultado. Então, se eu voltei 15, então 35 menos 15 igual a 20. Relembraram? Pego a reta, o meu ponto de partida é o zero, vou até o 35 e volto 15, tá? As últimas colocadas tiveram 20 votos a menos que a primeira. Houve empate? Sim. Na quarta colocação, duas brincadeiras tiveram 15 votos. Na letrinha D, ao todo, votaram 15 alunos. Mas eu não coloquei estratégia, agora eu quero ver como que vocês pensaram. Faça a sua estratégia e tire uma foto. Gostaria de ver como você pensou. Não esqueça de mandar a foto desse exercício, tá? Quero ver a estratégia que vocês usaram. Então, página 44, letra E, ainda de acordo com essa tabela, tá? Quantos votos tiveram juntas? Então, eu vou juntar as brincadeiras que ficaram classificadas em terceiro e quarto lugar. Terceiro e as duas em quarto lugar. Quantos votos tiveram juntas? Façam a estratégia e coloquem a resposta. Só lembrando, crianças, que aqui, ó, cada uma teve 15, hein? Então, eu tenho que somar duas vezes o 15. 4. A lanchonete do Sr. Paulo vendeu 56 tickets para o lanche natural do dia. Depois de entregar no balcão 32 lanches, o funcionário avisou que não havia mais pães
para fazê-los. Pergunta: quantas pessoas ficaram na fila de espera até providenciarem mais pães? Então, ele vendeu 56 e entregou 32. E depois avisou que não havia mais pães. Só que ele teria que entregar 56, certo? Ele só entregou 32. Então, quantas pessoas ainda ficaram na fila de espera? O que vocês acham que é aqui? Subtração ou adição? Subtração, muito bem. Pego 56 menos 32. O que sobrou é a quantidade de pessoas que ficaram na fila. Coloquem a resposta, tá? Fazendo a correção. Vamos lá, então. Aqui na letrinha E, eu gostaria também que vocês tirassem uma foto. Eu gostaria de ver como que vocês pensaram aqui nesse probleminha aqui, ó, tá? Então, juntas tiveram 50 votos. Aqui no número 4, quem quiser fazer a reta numérica, tudo bem também, tá? Faça a estratégia que vocês preferirem. Eu coloquei essa para a gente também não esquecer. Então, aos poucos, a gente vai relembrando todas. 56 menos 32 igual a 24. Pego a segunda parcela, chego na próxima dezena exata. Parei no 40? 40 para os 50. Parei no 50? 50 para os 56. Por que o 56 mesmo? Que é o 32 para chegar no 56, tá? Aí, o que eu fiz? 32 para chegar no 40 é 8. 40 para chegar no 50 é 10. 50 para chegar no 56 é 6. Pego o que está aqui no meio de azul e somo. 8 mais 10 mais 6 igual a 24. Certo? Ficaram na fila esperando os pães 24 pessoas. Correto? A aula de hoje encerra aqui. Crianças, até amanhã. Um beijo.